Olá, meu nome é Sara Tolfo, eu sou formada em História pela URGS e doutoranda em História da Literatura e Estética da Recepção pela mesma universidade. O Íncito traz em primeira mão a obra da poetisa Anna Wickham, uma poetisa modernista contemporânea da Virginia Woolf, que, assim como ela, também escreveu sobre a dificuldade da inserção feminina no mundo da literatura. Inclusive, Virginia Woolf considerava mais difícil escrever poesia do que prosa ou um romance, já que a inspiração e o sentimento necessários para escrever uma poesia eram muito facilmente perturbados por todos os afazeres da esfera doméstica. Anna Wickham aceitou esse desafio e agora nós vamos ouvir das autoras do projeto um pouco mais sobre os seus próprios processos e desafios enquanto mulheres. Oi, meu nome é Sara Winkelmann, eu sou formada em licenciatura em Artes Visuais e atualmente eu curso o bacharelado em Artes Visuais e também sou professora de estilogravura no Museu do Trabalho. Então, a ideia desse projeto surgiu quando eu estava cursando a disciplina de História da Cultura, ministrada pela professora Daniela Kern, e nessa disciplina a professora mencionava o quanto nós aqui no Brasil não temos acesso aos escritos de escritoras mulheres, unicamente porque essas obras não são traduzidas para o português, né? E então, dentro da bolsa de pesquisa que eu fazia parte, Expressões do Múltiplo, orientada pela professora Maristela Salvatore, eu comecei a pesquisar escritoras, especialmente poetisas, que estavam em domínio público e que não tinham a tradução para o português, né? Então, pesquisei, vários nomes surgiram, né? Muitos nomes surgiram, e eu acabei selecionando a poetisa Anna Wickham. Ela foi uma escritora australiana-inglesa do século XX. Então, com as poesias selecionadas, eu convidei a Sophia Cole para traduzir elas do inglês para o português. Oi, meu nome é Sofia, eu sou estudante de tradução de alemão na URGS. Geralmente não trabalho com textos em língua inglesa, mas eu me interessei muito pelo convite das meninas, principalmente por ser uma autora que não tinha sido traduzida ainda para o português, e também pelo posicionamento crítico feminista dela. Gostaria de falar um pouco sobre o meu processo de tradução, então, que vou citar um dos poemas que eu traduzi, que foi o Dedication of the Cook, que foi um dos poemas assim que mais me chamou a atenção. E eu tentei expressar em português o que eu senti quando eu li aquele poema, que foi um pouco de indignação em relação ao papel que a mulher estava assumindo. E convidei também as artistas Luísa Reginato e Michele Dona para produzir junto comigo um livro de artista, em que cada uma de nós ilustrasse uma das poesias em uma página do livro, né? Eu sou a Luísa, sou mestranda na linha de processos artísticos contemporâneos na Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu também curso bacharelado em artes visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou formada em licenciatura em artes visuais. Dou aula de gravura em metal no Museu do Trabalho. Meu nome é Michele, eu sou mestranda em Estudos de Artes na Universidade do Porto e formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O projeto Insto eu vejo hoje como uma possibilidade a partir do meu trabalho, o trabalho das artistas, assim como o trabalho de tradução da Sofia, como um difusor da obra da Ana. Eu já venho usando texto no meu trabalho há algum tempo, então foi bem interessante poder pensar nessa dupla texto e imagem a partir do trabalho dela. Esse projeto foi muito enriquecedor para mim, em parte porque ele surgiu com a possibilidade de conhecer a obra da autora, com a qual eu não estava familiarizada, em um momento em que eu estava procurando buscar uma conexão com autoras mulheres, e também representou uma volta para mim à produção em ateliê, a uma produção compartilhada, né, como foi esse processo. Então, o meu processo foi tentar me concentrar nas sensações que aquelas poesias me passavam em diferentes momentos.
Então eu levei elas comigo, li, reli, fazia anotação desses sentimentos, porque uma das questões que nos preocupava era que esses eram textos complexos, né? Então, como que nós íamos fazer a conexão dessas imagens? Eu queria também falar um pouco sobre a dificuldade, então, traduzir literatura é sempre muito desafiador, mas principalmente traduzir poema, e ainda mais ser a primeira pessoa a traduzir um poema, também é um desafio ainda maior. E esse poema, o Dedication of the Cook, que foi o que mais assim me cativou, me chamou a atenção, já foi desafiador desde o início, porque no título já tem uma palavra que em língua inglesa não tem o gênero marcado, que é cook, que pode ser tanto cozinheira quanto cozinheiro, e em português a gente já marca o gênero na palavra, não tem como deixar essa ambiguidade que tem na língua inglesa. E essa é um dos fatores, assim, um dos detalhes que se perde um pouco na tradução, porque tira essa possibilidade de ambiguidade, dessas interpretações um pouco mais abertas em relação ao título. As poesias que eu selecionei dela mostram a evolução da escrita dela, assim, onde no início da carreira dela ela escrevia poesias mais voltadas ao amor romântico, né? E aí, com o passar do tempo, ela foi indo para uma poesia um pouco mais feminista e que tratava do papel da mulher na sociedade inglesa, né? E a escolha dos poemas, para mim, foi muito orgânica, até porque, como eu falei, eu não conhecia a obra da Ana, então eu fiz um trabalho de abraçar os poemas dela despretensiosamente. Quando eu pensei, então, no que eu faria para ilustrar os poemas da Ana, eu pensei que eu não gostaria de fazer uma ilustração literal do que eu estava lendo ali, até porque os poemas dela possuem uma forte carga subjetiva, então os motivos ali escolhidos também já habitavam o meu imaginário, a minha produção poética, principalmente esses elementos relacionados ao ambiente doméstico. Assim que a gente recebeu as poesias que a Sofia traduziu, nós, as meninas, a gente tinha encontros quase que semanais para produção. Então nós escolhemos as poesias e foi uma escolha bem intuitiva, assim, cada uma escolheu as poesias com as quais mais se conectou naquele momento, assim. O intuito era de misturar os fazeres gráficos da arte impressa, então poderia ser estilogravura, calcogravura, monotipia, né? Qualquer uma dessas técnicas, e misturar algum procedimento manual único, né? Então fazer essa relação do múltiplo com o único. Então, em algumas poesias a gente tem aquarela, em outras a gente tem chine-collé. Então, a ideia era essa, assim, né? De fazer o manual com o processo gráfico. Referente à técnica, eu estava pesquisando fotogravura nesse momento, então eu quis usar essa técnica, então trabalhei com foto, que depois eu transferi para chapas de cobre e trabalhei como se fosse como uma gravura em metal mesmo. Trabalhei também com água forte, outra técnica da gravura em metal, e chine-collé, que é uma técnica mais manual, que a gente alia a gravura em metal. Pude usar a litogravura, que foi uma novidade para mim. Então, tendo essas imagens, nós partimos para um dos momentos que eu acho que foi um dos mais complicados, assim, que foi de fato combinar essas imagens com os textos nas páginas. Todas nós optamos pela escrita manual dos textos. Mas eu acabei optando por traduzir Dedicação da Cozinheira, tendo em vista que o poema em si trata sobre a história e o papel de uma mulher que tem como
incumbência o cuidado da casa e, entre eles, cozinhar. Mas certamente essa foi uma das escolhas assim que foi um pouco difícil. Quando eu fui traduzir, eu fiquei pensando sobre isso, com esse cuidado de tentar não restringir as interpretações. E o que eu fiz então, mais do que ilustrar literalmente o que a Ana estava dizendo ali, eu procurei criar um diálogo entre a minha poética e os sentimentos e sensações de inquietação e principalmente de incompletudes transmitidos pela escrita. Mas, no geral, assim, os poemas, eu gostei muito de participar desse projeto. Os poemas são muito interessantes, um valor literário muito grande. Fico muito feliz que agora novos leitores vão poder ter acesso a essa autora e vão poder conhecer um pouco mais da literatura modernista, feminista do século XX. Eu acho bem importante retomar esses textos do século XX. A gente, enquanto artistas visuais, olhar para esses textos e fazer essa conversa dentro do nosso campo entre mulheres.